Bem, para quem me conhece sabe que este ano eu converti-me, eu fui batizado. Ahm, e este ano fui pela primeira vez a Fátima. Eu já passei tipo de passagem, mas ao santuário em si fui pela primeira vez este ano. Fizemos uma peregrinação a pé e com o nosso grupo, com os da formação de adultos, que também foram batizados, estavam a fazer a primeira comunhão, estavam a fazer o crisma. Ahm, Fomos a pé para uma peregrinação a Fátima. E foi toda uma experiência bastante boa, bastante desafiante, bastante espiritual, física e espiritual na mesma, porque uma peregrinação é basicamente rezar com os pés, rezar a andar, rezar com o corpo. Toda a peregrinação em si é uma oração, portanto foi uma experiência bastante boa, bastante espiritual, bastante reverente. Não sei se essa palavra existe bem, mas pronto. Ahm, assim que cheguei ao santuário, foi uma experiência bastante boa, né? Finalmente cheguei ali. Ah, eu já sabia mais ou menos do que é que estava à espera, porque já tinha, né, visto coisas. Mas nós fomos à missa na Basílica da Santíssima Trindade. Aquilo tem duas basílicas, a Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que é a antiga, entre aspas, e a Basílica da Santíssima Trindade, que é mais moderna, que foi construída em 2004, uma coisa assim, não sei. Um, Porque a Basílica Antiga, apesar de ser grande, precisavam de mais espaço, então construíram a nova. E eu vou ser completamente honesto, quando eu cheguei à Basílica da Santíssima Trindade, se calhar pode haver fotos aqui, não sei, provavelmente estava para ser fotos aqui, uh, foi uma falta de inspiração, uma falta de conexão espiritual com a experiência que eu acabei de ter com a peregrinação. Foi uma completa. Não estou a dizer que a igreja em si era feia, porque tecnicamente não era. O mosaico em si, pronto, muito fixe. Eu gosto do mosaico, mas aquilo não tinha uma parecença de igreja. Aquilo não me elevava ao céu. Aquilo não. Aquilo dava um auditório muito bonito, dava um auditório bastante bom, bastante bonito, com mosaico ali, mas não cumpre a sua tarefa de igreja, que é elevar-me ao céu através da reverência. Não cumpre o que uma igreja deve fazer, que é trazer-me do mundo e dar-me uma breve vista do céu. Uma breve, tipo uma. Como é que se chama em português? Uma pique. Uma pique. Uma. Pronto, uma breve vista do céu. E posso dizer que falhou. Depois da missa, eu estive a andar ali de joelhos no esqueci-me do nome agora. Na parte onde normalmente anda-se de joelhos. E eu estive a refletir sobre isto tudo. Eu já vi fotos da Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Eu não cheguei a ir, não tive tempo de ir. Se Deus quiser, da próxima vez que for lá, eu vou. Mas quando eu estava ali a andar de joelhos e a refletir, eu vi todas as pessoas à minha volta, os turistas, os peregrinos, pronto, a tirarem fotos à Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Todos os olhos estavam postos na Basílica Antiga, na Igreja Antiga. Basicamente, quase ninguém, a não ser para ir à missa em si, olhava para a Basílica da Santíssima Trindade. E eu pus-me a pensar que isto é algo que falta muito na igreja e é a razão que
a igreja, nestas últimas décadas, perdeu muitos jovens. Muitos jovens são batizados quando são miúdos, né? Se calhar fazem os 10 anos de catequese e depois saem quando têm a liberdade de sair, saem. Porque o que encontraram no catolicismo, o que encontraram na igreja, não os inspirou, não, não lhes falou, não lhes desafiou. Portanto, eu hoje quero propor, quero começar aqui uma discussão de como podemos, como igreja, estamos juntos a fazer esta caminhada de sinodalidade, podemos reconquistar os jovens. E eu também, como convertido, como pessoa jovem também, ofereço aqui uma visão do que é que a minha geração procura quando vai à igreja. Portanto, podemos ver claramente que nas últimas décadas, pronto, há pessoas que dizem que foi por causa do concílio, no segundo concílio do Vaticano. Eu acho, ao contrário de muitos tradicionalistas, acho que o concílio foi uma coisa boa, mas o que é mau foi bem, mais que o espírito do concílio e não o concílio em si. Porque desde que o concílio aconteceu, a igreja tentou-se adaptar ao mundo em vez de trazer as pessoas do mundo para a igreja. Tentou-se infiltrar dentro do mundo, tentou-se dissolver no mundo em vez de oferecer uma nova esperança, uma nova vida, um novo caminho além dos caminhos do mundo. Não sei se me estou a fazer entender. Podemos ver isto de uma maneira muito clara na arquitetura em si. Eu já dei o exemplo da Basílica Nossa Senhora da Basílica da Santíssima Trindade, mas podemos ver todas as igrejas construídas, tipo, a maior parte, após os anos 70, são brancas, não têm substância, não têm nada, não inspiram, não desafiam, são confortáveis, não têm medo de ofender e não nos levam ao céu. Não têm essa reverência que uma igreja deve ter, não tem essa, quando entras, uau, olhar para cima. Psicologicamente, os arquitetos antigos construíram as igrejas para que, assim que os fiéis entram, olhem logo para cima, porque para cima está o céu. As igrejas, quando nós entramos, é suposto ser, como eu já disse, um pedaço do céu, uma vista breve do céu. Estamos a ser transportados para o céu. A porta da igreja, o portão da igreja, chama-se portal, porque é o portal do mundo de fora, o mundo pecador, os caminhos do mundo, o mundo material, é o portal para a vida eterna. E é este tipo de reverência que nós devemos ter. Se nós olharmos de fora, nem estou a dizer agora dentro, para estas novas igrejas que estão a ser construídas, que mais parecem, como eu disse, auditórios, se olharmos de fora, quase que essas novas igrejas que estão a ser construídas não se tentam distinguir dos outros edifícios. Uma igreja, tipo na comunidade local, deve ser o ponto mais alto ali da zona, da vila ou da cidade ou da comunidade. Mas estas últimas igrejas têm de ser construídas para aí desde os anos 70, tentam-se difundir, dissolver no mundo, parecem quase tipo escritórios, nem parecem igrejas. E isto é um problema muito sério, porque estamos a perder a nossa identidade como igreja, como católicos. Não quer dizer que a verdade não esteja lá, o que é bom e o que inspira não esteja lá, simplesmente não está a ser transmitido de uma maneira efetiva. E é por causa disso que, como já disse, a reverência eleva-nos ao céu. Quando nós construímos, e até na música, tantas igrejas estão a deixar o cântico gregoriano, que pronto, provavelmente não é algo que eu ouviria enquanto eu tomar banho,
mas é algo que me leva ao céu. O cântico é suposto ser quase como se os anjos estivessem a cantar na missa. É quase como eu entrasse, olhasse logo para cima, tivesse o cântico gregoriano e estou completamente numa dimensão completamente nova. Porque a igreja não é suposto ser, não é suposto ser, não é suposto entreter, é suposto inspirar, é suposto desafiar, é suposto provocar. Portanto, alguém jovem, um jovem que pronto, nunca teve assim tanta conexão com a igreja, nunca teve assim, pronto, nunca foi batizado, ou se calhar foi batizado, mas pronto, nunca, os pais nunca também não são, sente-se perdido e vai à igreja, vai à religião, vai ao catolicismo, vai ao cristianismo, procurar algo novo, algo que inspire, algo que lhe dê propósito. E entra numa igreja e não se sente desafiado. Ok? Pronto, não o ofendemos, mas também não lhe tocamos, não lhe inspiramos, não lhe desafiamos, não lhe propomos algo novo. Se nós como igreja estamos sempre focados em parecermos mais do mundo, então as pessoas que procuram algo fora disso, que é o objetivo, que é renunciarmos ao mundo, renunciarmos ao materialismo, renunciarmos a tudo o que é vão, a tudo o que é vaidade, peço desculpa. Se a igreja tenta-se incorporar nisso, então a igreja não oferece algo novo, não oferece um novo caminho, não provoca, não desafia, não inspira. E é este tipo de reverência que nós devemos ter como igreja. Se nós queremos inspirar os mais jovens, eu consigo falar por todos os jovens quando eu digo isto, nós queremos algo inspirador, algo desafiante, algo tradicional, algo revolucionário. E a igreja oferece isso. Vamos olhar para a história da igreja, para a história dos santos. Todos foram revolucionários, todos renunciaram a muita coisa para seguir a Jesus. A revolução começa sempre por jovens. Nunca vemos pessoas de 50 anos a fazerem revoluções. Não, a revolução começa sempre com os jovens. E os jovens são, por instinto, especialmente os homens, porque a conversão, normalmente, quando há uma revolução, começa sempre pelos homens e as mulheres seguem. Os homens jovens estão à procura de algo revolucionário, algo que lhes toque, algo que lhes mova, algo que lhes inspire. E a igreja, por natureza, devia oferecer isso. A igreja oferece isso, mas não está a transmitir isso. E eu não entendo porquê. Os jovens deviam ser... O problema que nós devíamos estar a enfrentar é como é que nós mantemos as pessoas mais idosas a virem à igreja. Para os jovens devia ser basicamente automático. Porque como o cristianismo... Eu nem sei como é que isto aconteceu, como é a coisa mais fácil de se fazer, que é fazer o cristianismo e a igreja algo reverente, algo inspirador, porque por natureza já é isso. Por natureza já é isso. Mas não sei como é que se conseguiu fazer algo basicamente impossível, que é tornar o catolicismo e a igreja em algo aborrecido. Nos programas catequéticos nós não provocamos, nós não desafiamos. É este o problema. É este o problema. E eu posso dizer que também algo que os jovens procuram muito é a identidade. Nós temos esta complicação toda dos problemas de identidade de género e tudo mais. Isso é mais prova que os jovens estão a procurar encarecidamente a identidade, algo que estão a procurar quem eles são. E nós, como cristãos, sabemos que a única pessoa que nos pode dar a conhecer quem nós somos é Cristo, é Jesus. É só passar pela cruz nós mesmos, passar pelo sofrimento, mas saber que Jesus está sempre lá por nós. É assim que nós encontramos quem nós realmente somos. E quando a igreja não dá isso, quando não provoca, quando não inspira, os jovens vão procurar isso noutro lugar. Vão procurar isso, se calhar, nas drogas, vão procurar isso, se calhar,
em mudar de género, vão procurar isso em coisas bastante superficiais. E quando um jovem realmente entra para uma comunidade mais tradicional, podemos ver na missa, eu não estou a fazer isto um problema de a missa nova contra a missa antiga, mas se vamos ver em comunidades mais reverentes, como é a missa em latim, como se calhar paróquias que façam a missa nova, mas façam com um estilo mais reverente, vemos que os jovens estão completamente... Eles querem ir. Eles querem porque eles entendem o que se está a passar na missa. Eles entendem que em todas as missas é oferecido o sacrifício, é apresentado o sacrifício de Jesus para nós comermos, para nós sermos convidados da Eucaristia, convidados da última ceia, para nós tomarmos parte na missão e na glória de Deus. Todos nós somos chamados para tomarmos parte na glória de Deus. Todos nós somos somos chamados para tomarmos parte, para sermos participantes na história da salvação. Todos somos chamados por Deus. E quando um jovem entra e sente isso, sente que ele faz parte de algo maior, isso gera vocações. Há muitas pessoas que isto é um problema real que está a acontecer, não só na igreja, mas no mundo todo. Eu falei disto no meu último vídeo: crise de vocações, crise de propósito, crise de identidade, como eu já disse. Os jovens não conhecem a sua identidade, não sabem quem eles são, não se encontram no mundo, não se conseguem enquadrar no mundo. E pode gerar vocações, vai gerar vocações quando um jovem entra para a igreja e realmente entende o que é que se está a passar. Fala-se muito da crise de vocações na igreja, não há padres, os seminários estão todos vazios. E os mesmos padres, as mesmas pessoas que dizem a crise de vocações está a descer, ou a crise de vocações está a aumentar, há uma crise de vocações, há menos vocações, são os mesmos padres, são as mesmas pessoas que querem simplificar a liturgia, que querem simplificar o sacrifício que é oferecido, querem simplificar tudo para tentar apelar ao mundo. Mas a igreja nunca deve apelar ao mundo. Como eu disse, a igreja está no mundo, mas não deve ser do mundo. Portanto, acho que é basicamente isso. Este vídeo foi um bocado mais emocional, porque é algo que me toca mesmo muito, como eu sou um convertido. Muito importante a reverência, muito importante sabermos realmente o que é que se está a passar na missa. Sabemos que é-nos oferecido o literal corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. É oferecido em todas as missas. Portanto, eu sempre saberei que Deus irá providenciar. Agora já nem sei falar. Deus providenciará. Portanto, eu não tenho medo, porque sei que as portas do inferno nunca prevalecerão. Nosso Senhor prometeu isso. Mas rezemos também. Temos de rezar pela nossa igreja. Temos de também não só rezar, mas atuar na oração. Ouvir o que o Senhor nos chama a fazer e tomarmos parte nas nossas comunidades locais, nas nossas comunidades paroquiais, e sermos fontes de inspiração, fontes de reverência, virar o caminho que estamos a seguir como igreja para uma igreja mais tradicional, mais focada na verdade, mais focada na reverência, em esta reverência por Deus, pelo céu. Tudo isso deve mudar e tem de mudar se nós queremos reconquistar os jovens. Portanto, reza por isso, eu rezarei também por isso.
e sabe sempre que Deus providenciará.